Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante nós tocarmos no assunto, porque eu descobri que eu não posso distribuir a hóstia, eu não posso distribuir a Eucaristia, sabia disso? Pois é, me falaram isso num comentário e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes eu preciso pedir para que você deixe seu joinha, porque o seu joinha é muito importante para nós e ajuda muito o canal a crescer e alcançar novas pessoas. Não esqueça de clicar no botão inscrever-se e também ativar o seu sininho. Então é isso, bora para o... Bom, eu fiz um vídeo aí há um tempão atrás sobre a questão da tatuagem, né? Já fiz 2 vídeos aqui sobre tatuagem, mas o último eu falei da questão da tatuagem utilizando aí, né, reagindo a um vídeo do Padre Paulo Ricardo e lembrando também da situação lá do Padre Fábio de Mello. Vou deixar o vídeo aqui na tela final. E aí, muitos vídeos sempre tem bastante comentário, sempre agradeço muito por vocês interagirem. Mas teve um em questão, né, que gerou um pouco de polêmica, que foi esse. Você não deveria distribuir a hóstia. O modo ordinário é somente o padre, e o leigo recebe na boca de joelhos. Somente o que é consagrado deve tocar a hóstia. Bom, então tudo que eu vou falar aqui é pra você que sempre me acompanha, porque tem algumas pessoas que comentam que nunca voltam, né? Tem gente que eu dou graças a Deus que não volta mesmo, porque aí não gera esses burburinhos. Então deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas vezes, na questão do ser leigo, existem funções, existem serviços que são permitidos pela igreja. E isso ajuda muito a paróquia e os párocos, tá bom? Isso é sempre em benefício da comunidade, não é para diminuir o sagrado e nem nada. Então, após aí, né, toda a questão da missa nova, como eles falam, é permitido sim que os leigos possam ser ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, tá? É isso que a gente sempre falo. Mas existem algumas pessoas, assim como esse irmãozinho aqui, que depois ele até falou que eu era... Não, então, eu falei que você é ministra extraordinária da Eucaristia. Não, ele não falou isso. Ele falou que eu não deveria distribuir a hóstia e que o modo ordinário é somente o padre. Em momento algum no vídeo eu disse que eu distribuo de forma ordinária. O título é Ministra Extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística. É permitido pela igreja. Você pode ler na instrução geral do Missal Romano, o próprio Missal Romano, outros documentos que falam aí, né, sobre a missa, como a gente deve se comportar, como o leigo deve se comportar ou não na questão do serviço. Então, é sempre importante a gente tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas dão muitas formações na internet e uma frase ou outra podem ser interpretadas de outras formas pelas pessoas. E aí elas levarem isso para a paróquia e acabar acusando o irmão de que não, você não pode fazer isso, não, você não pode fazer isso, você pode só fazer aquilo, mas dentro dos documentos da igreja é permitido. Então, por exemplo, tem o documento do Redemption Sacramento, no capítulo 7, se eu não me engano, que vale a leitura e fala dessa questão dos leigos, tá bom? O leigo está ali sempre para auxiliar o padre. Então, quando o padre pede, é necessário que o leigo se ponha a serviço. É uma forma de serviço. O que faz o ministro extraordinário da Eucaristia? Ele distribui a hóstia, né, junto com o padre que tem que estar ali. Ele auxilia no serviço do altar. Então, mesmo que o padre não precisasse que eu fosse ali distribuir a hóstia, somos nós que preparamos toda a questão da liturgia. Então, a toalha tem que estar muito bem passada, a toalha tem que estar limpa. Se estiver suja, nós temos que tirar. O castiçal ou, né, a donzela onde fica a vela, nós temos que limpar os paramentos, né? Existem algumas paróquias, algumas igrejas que elas têm um sacristão, mas não são todas as paróquias. Então, muitas vezes isso é feito por um ministro extraordinário. Ele cuida. Em outros, colocam-se a função do coroinha para fazer toda essa questão de liturgia e de cuidado. Então a gente coloca o vinho no lugar lá, que nós chamamos de galheta, que é o vinho com a água. Preparamos a hóstia para o ofertório. Temos que deixar tudo muito limpo. Cuidamos da roupa do padre. Entende que ser um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística não é apenas distribuir a hóstia. Não que isso seja pequeno, porque isso já é muito, e é muita responsabilidade. E quando nós vamos distribuir conforme aquilo que o padre pede, não está errado, gente. E outra coisa que ele falou aqui, né, é que a gente não pode tocar a hóstia. Nos documentos da igreja, nós também aprendemos de que é sempre orientado que se comungue na boca.
Todavia, entretanto, você pode escolher comungar na mão, mas, como eu já falei em outro vídeo aqui, você tem que ter um cuidado para que nenhuma partícula, ou seja, aqueles pedacinhos de hóstia, porque muitas vezes quando você vai tocar, sobram os pedacinhos, ele não pode cair no chão. Então, se for na mão, se você for comungar, você tem que fazer aquele troninho, retirar a mão e logo comungar na frente do ministro, seja ele padre ou seja ele leigo. Ah, Ju, mas na boca é melhor que não acontece o sacrilégio. Não pode ser na mão, porque tudo é sacrilégio. Não, gente. Tem gente que comunga na boca e pode cair também, sabia? Por quê? Tem muitas vezes pessoas que dão assim na boca muito de longe. E a partícula pode voar se tiver um ventilador, ou se a pessoa for comungar na pontinha da língua, pode cair. Pode acontecer um sacrilégio das duas formas. Claro, cada uma com a sua dificuldade ou com a sua facilidade. Por exemplo, na mão, se você não toma o devido respeito, o devido cuidado, vai cair mais rápido. Então, não é assim, não pode comungar na boca, não pode comungar na mão. Pode, mas você tem que ter a responsabilidade. Assim como quando a gente distribui a hóstia, é uma responsabilidade muito grande. Assim, desde que eu sou pequena, eu sempre admirei as pessoas que tinham esse serviço na igreja. E é uma responsabilidade muito grande. Você dá o corpo de Cristo. E não é só dar o corpo de Cristo. Você ali tem que ser um testemunho muito autêntico da vida de cristão. E não é todo mundo também que tem essa vida. Muitas vezes, tem ministros que caem em erros graves. Mas é uma responsabilidade em dar o corpo de Cristo, em eu também viver e ser o próprio Cristo, porque quando a gente comunga o Cristo, ele está dentro de nós, ele fica dentro de nós. Então nós devemos tomar este cuidado. Ah, não, mas você não pode tocar na hóstia, que foi inclusive o que eu respondi para essa pessoa. Você, quando coloca a hóstia na língua, seja você comungando na mão ou não, você toca no Cristo. Ou seja, a sua língua toca. Ou melhor, né? Como eu falei de forma bem didática, a hóstia toca na sua língua. Então, você também não pode comungar, porque se você está tocando com a língua, entende que são questões que as pessoas trazem que problematizam uma coisa que não é problematizada. A Igreja Católica permite isso. Aí, inclusive, tem gente que fala, ai, não, mas não era assim antigamente. Era, gente. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que lá atrás, lá antigamente, era feito comunhão na mão e não na boca. Isso foi alterado depois por conta disso, para não acontecer sacrilégios. Tanto que antigamente as igrejas tinham um espaço com um genuflexório que você ajoelhava e o padre já te dava ali na frente do altar, como acontece em algumas missas aí, né, em algumas paróquias, com a missa tradicional, né, tradicional entre aspas. Então, tomemos muito cuidado com esse negócio de, você pode, você não pode. Outra coisa importante de ser ressaltada também, existem algumas paróquias que têm um número muito grande de enfermos. E os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, eles também levam a comunhão aos enfermos. Então o padre faz primeiro a visita, faz toda a parte da confissão, faz a unção dos enfermos. E como aquele enfermo não pode ir à missa, não consegue por causa da sua debilidade, o ministro vai até a casa dele, de períodos em períodos, para dar a comunhão. Também celebra-se assim, uma breve palavra e dá a hóstia que foi consagrada na missa. Porque tem paróquia que são muitos enfermos. E de verdade, gente, quem frequenta a paróquia sabe que o padre tem inúmeras questões. Ou é várias missas, ou ele tem que ir num velório, ou tem que ir num hospital. Meu padre, pelo menos, ele faz muito isso. Se você ligar para ele vai te ajudar, ele vai te ouvir, fora toda a questão administrativa. É óbvio que a vida de um sacerdote foca-se sempre dentro dos sacramentos, mas ele não tem só o sacramento. Na minha paróquia só tem um padre. Em outras tem um padre e um vigário, mas é muito pesado. Então é por isso que existe um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Então parem de dizer se a pessoa pode ou não servir. A não ser que você seja Deus, você não tem esse poder para dizer se a pessoa pode ou não. Até porque a Igreja Católica permite. Inclusive, aí depois de longas conversas, a pessoa até fala, então a igreja permite comungar na mão, permite leigo, então se a pessoa não for na missa, eu posso falar, não, o padre disse que não tem problema. Não, gente, não é isso.
Não vamos misturar as coisas. A igreja nunca falou que, não tem problema você ir na missa. Não é pecado. Não é pecado você não ir na missa. Óbvio, a não ser que você esteja doente, né? Mas aí existe alguém que vai levar a comunhão pra... Tomemos cuidado com esses nossos posicionamentos e posicionamentos que não são da igreja católica, não são de Deus e não tem registro nenhum disso, tá bom? Só porque alguém falou, porque eu ouvi, porque teve informação, tá bom? Lembrando que nas paróquias existe formação, é autorizado por bispo, por papa, por padre, tá bom? Então, é isso. Então, sim, eu posso ser ministra extraordinária do Sagrado Comunhão Eucarística para a honra e glória de Deus, porque é um chamado feito por Deus, né? E fui muito bem formada para isso. Como você serve na sua paróquia hoje? Qual pastoral? Você já foi ou é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão Eucarística? Você já se deparou com comentários como esse quando você fala que serve a igreja? Deixa aqui nos comentários, mas faça isso com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão e principalmente sem diminuir a fé do outro, a vocação do outro e o chamado do outro. Não esqueça de curtir este vídeo aqui, compartilhar com seus amigos ou com seus familiares ou seus paroquianos e também se inscrever no canal e ativar o seu sininho. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!